Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte na primeira segunda-feira do ano. Clubes voltando a trabalhar, mercado da bola aquecido. Brasileiros também em ação nos campeonatos europeus. Galera de olho na Copa do Mundo. Tudo isso é para daqui a pouco. Eu vou começar com a central do mercado. Emanuel Araújo. Flamengo quer um atacante. Não desistiu do Caio Jorge, mas sabemos que agora tem um plano B. Exatamente, Escobar. Boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. Olha só, enquanto rola essa novela Caio Jorge, já tem esse plano B, um novo ator nessa história. Marcos Leonardo, que você está acompanhando o gol dele ontem pelo Sauditão, vive boa fase no Al Hilal, mas interessa ao Flamengo. O fato é, o Flamengo ainda não apresentou uma proposta por ele, então a gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos. Quem não precisa aguardar mais na Gávea é o Matias Vinha. Esse já está em Buenos Aires. Flamengo e River Plate entraram num acordo, ele vai por empréstimo com uma opção de compra. Ou seja, se o Matias Vinha jogar nessa temporada metade dos jogos do River Plate, ele vai ser vendido por cerca de 27 milhões de reais. Bom, agora vamos sair do Rio e vamos para Belo Horizonte, porque a coisa por lá tá quente. Na cidade do Galo, ontem teve reunião entre Hulk e a diretoria do Atlético para saber se ele permanece ou aceita uma proposta do Fluminense. A resposta deve ser dada até o final de hoje e tá todo mundo lá aguardando. Do outro lado de Minas, o lado celeste, muita gente com expectativas sobre a chegada de Gerson, já que no sábado o empresário do Gerson e a diretoria do Cruzeiro se reuniram. Assim, entre as partes está tudo acertado. Agora só falta combinar com os russos do Zenit. O Zenit pede uma multa rescisória de 40 milhões de euros, ou seja, 260 milhões de reais. E aí, você tem esse dinheiro, esse troquinho aí, Escobar? Rapaz, volto com você. Me pegou desprevenido. Não vai dar para ajudar. Oh, que pena. Um abraço, Emanuel. Tudo de bom, meu irmão. O Gabigol foi apresentado agora há pouco no Santos, falou que sempre soube que ele voltaria e ainda respondeu a quem diz que ele estaria dando um passo atrás na carreira. Sempre tive uma vontade de voltar, isso iria acontecer em algum momento, não esperava que seria assim. Se o passo atrás for voltar para o maior time da Terra... Não tem passo para trás melhor do que esse. Olha, o Flamengo emprestou o lateral esquerdo Vinha, o Matias Vinha, uruguaio, para o River Plate da Argentina. Informação, claro, nosso craque Vene Casagrande. E o empréstimo será de 1 ano, com obrigação de compra por 5 milhões de dólares, próximo a 30 milhões de reais, caso o jogador atue por pelo menos metade das partidas no ano. Agora, Vene, é a pergunta que não quer calar. Por que o Flamengo se desfez do Vinha por uma quantia quase que metade do valor da compra e mantém Ayrton Lucas? Bom, Flavinho, esse me questionamento explica isso, aí, por favor. É o questionamento que a nação rubro-negra se faz e eu também me fiz esse questionamento. Vende o cara mais barato e fica com Ayrton Lucas. O Vinha é mais bola que Ayrton Lucas? E se encaixa, esse debate se encaixa perfeitamente com o que a gente acabou de ter aqui em relação ao Leandrinho. Por que não utiliza? Por que o Felipe Luiz prefere utilizar o Ayrton Lucas? E, gente, isso aqui não é uma crítica ao Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é muito bom jogador. Muito Ele bom. seria titular, sei lá, em 90% dos clubes da Série A. Mas futebol por futebol, eu particularmente prefiro o Matias Vinha, que inclusive é jogador de seleção uruguaia e provavelmente vai estar na próxima Copa do Mundo. Mas o Felipe Luiz sempre priorizou o Ayrton Lucas. E se encaixa naquilo, a gente não enxerga nos treinamentos. É que o Vinha tá de brincadeira no trem? Tudo que eu falar aqui é através de informação. O que me relata é o seguinte, treinamento. No treinamento, o Ayrton Lucas ele desempenha melhor que o próprio Matias Vinha. E aí, em cima disso, o Flamengo decidiu emprestar o jogador para o River Plate. E emprestou o jogador com uma obrigação de compra se ele disputar 50% das partidas na temporada com a camisa do River Plate de apenas 5 milhões de dólares por 100% dos direitos. O Flamengo, na ocasião, pagou 43 milhões de reais pelo jogador. E agora pode vender o jogador por cerca de 27 milhões de reais, o que provavelmente vai acontecer. Se isso não acontecer, é porque, de fato, vai acabar acontecendo aquilo que a diretoria do Flamengo imagina. Porque ele está atrás do Ayrton Lucas, o Felipe Luiz já disse que não iria utilizá-lo, o jogador sabia disso, também queria uma transferência
E vem o terceiro ponto, que é muito importante. No entendimento da diretoria do Flamengo e da comissão técnica, fisicamente falando, o Matias Vinha está muito abaixo dos demais por conta da grave lesão que ele teve no joelho. A gente não vê no dia a dia. A gente não vê no dia a dia. Ayrton Lucas voando no treino e o outro claudicando. Perfeito. Aí Felipe Luiz não está errado. Então. Agora, é uma opinião, não é informação. Para mim, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, estão entendendo que o Matias Vinha, depois da grave lesão que ele teve no joelho, nunca mais vai ser o mesmo Matias Vinha que foi antes dessa grave lesão que ele teve no joelho. Repito, gente, isso não é informação, é apenas uma opinião. Porque nada justifica o Flamengo aceitar isso tudo para emprestar o Vinha. E por que eu estou falando isso? Porque o contrato do Alexandro acaba agora, em dezembro. E a gente não sabe o que vai acontecer com o Alexandro. Provavelmente ele não deve continuar após a Copa do Mundo. Ele deve querer, enfim, respirar novos ares. Acho pouco provável que ele continue. Ou seja, o Flamengo vai precisar de um lateral esquerdo. E aí, só vai ter o Ayrton Lucas já ao término dessa temporada, porque o Matias Vinha provavelmente vai ser vendido ao River Plate, porque se ele não for vendido, é porque ele não performou, é sinal que, de fato, o jogador está abaixo fisicamente. E aí, mesmo assim, o Flamengo vai ter que ir em busca da contratação de um lateral esquerdo. Então, repito, não é opinião, é apenas uma opinião. Para mim, o Flamengo entende que fisicamente o Matias Vinha nunca mais será o mesmo. E por conta disso, aceitou todo esse modelo de negócio com o River Plate. Fica a nossa dúvida em relação à condição, né? Que o Vene está colocando, que é uma opinião na informação de a gente verificar se o Vinha volta a jogar aquela bola que ele sempre jogou, que por isso o Flamengo foi atrás, ou se realmente essa lesão acaba afetando a performance dele daqui para frente. O Saul vai passar por uma cirurgia para corrigir um problema no calcanhar esquerdo. Aí a tendência é de que o jogador fique afastado dos campos por pelo menos 2 meses. Achei até que fosse mais, 2 meses fora. E o Saul corre o risco de não atuar nas decisões da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Eu acho que já não dá, né? Tá fora. Tá e da fora. Recopa contra o Lanús da Argentina tá fora Isso das tudo duas, tá né? fora. Que aí Isso não tudo tá cabe, fora. né? 2 meses. É isso. No melhor Não dos cabe. cenários, ele volta No entre Carioca, março e abril. reta final de Carioca. Supercopa no dia 1º de fevereiro. A Recopa também vai acontecer em fevereiro. Ele operando, ele não vai estar à disposição em fevereiro. E ele vai perder o início do Campeonato Brasileiro, que também é muito importante. Para muitos é mais importante até mesmo que a própria Recopa e a Supercopa. E de fato é, né? Porque assim, o Campeonato Brasileiro é a sua prioridade na temporada. É a competição mais importante. Se você perder a Supercopa do Brasil, um jogo para o Corinthians, gente, não é terra arrasada. E início de Brasileiro a gente sabe que decide muita coisa. 3 pontos podem fazer muita diferença futuramente. Então, de fato, o Saul vai ficar um longo período longe dos gramados por conta desse problema no calcanhar. Você no começo se encantou pelo Saul, eu lembro você elogiando aqui, grande jogador. Depois desencantou um pouco? Ou não, ele perdeu espaço porque Jorginho, Pulgar e acabou ficando para trás? Então, exatamente. A concorrência dele é muito grande, né, Flavinho? Querendo ou Mas não... não acho que ele caiu, não. Ele caiu de né? rendimento. Mas eu vou botar na ponta do lápis esse problema no calcanhar também, que pode ter atrapalhado, né? Pode ter atrapalhado o rendimento dele. Mas é um jogador importante. Continuo achando que é muito bom jogador, uma visão absurda. Enfim, é um jogador que é diferenciado. Bom ter no grupo. Característica, óbvio, muito bom para ter no grupo. Hoje não é titular, na minha concepção, a dupla titular, sem sombra de dúvidas, é Pulgar e Jorginho, mas é um jogador extremamente importante. Então, assim, a ausência dele faz com que a diretoria do Flamengo fique ligado no mercado também, né? Porque hoje na posição só tem o Alan, que não é confiável também. O Felipe Luiz não faz a menor questão de segurá-lo para a temporada. E o Everton Araújo, que a gente sabe que oscila bastante. Eu considero bom jogador, mas é bom jogador para compor elenco. Não dá para você contar com o Everton Araújo para ele ser titular durante um longo período. Mais um drone do Vene tá trabalhando muito, hein, Vene? Olha só, o cara não para. Final de semana, descansando. Não, é trabalho. Eu tô sem luz em casa, mas o Vene não para de trabalhar, me mandando mensagem. Essa época do ano não dá Olha pra parar, só. pô. Você já viu o carnavalesco tirar férias no carnaval? Não tem como. É época de negociação. O cara é apurador. É a época do mercado da bola bombando. Negociações a 1000. O apurador tá lá, que não para. O drone, ó. Tô sobrevoando. E diante da dificuldade por Caio Jorge, o Flamengo mira agora a contratação do Marcos Leonardo, do Al Hilal. Vene, o rubro-negro ainda tem um outro atacante no radar. A gente falou do Marcos Leonardo, né? Do Al Hilal. E o nome mantido em sigilo trata-se de um brasileiro que atua no exterior. O nome de um atacante em sigilo? O
Que é isso, Vene? Tem informações? Pode revelar esse Então, nome? vamos lá, Flavinho. Assim, diante da dificuldade pelo Caio Jorge, pelo visto, o Caio Jorge, de fato, não vai deixar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não quer vender para o Flamengo também não vai aumentar a proposta pelo jogador. Mas e aí, o Marcos Leonardo seria esse? Tem outro nome? então, o Marcos Entender Leonardo essa história aí. é como se fosse um plano B, mas é um plano B extremamente difícil também, porque é um jogador que está se destacando com a camisa do Al Hilal, e a gente sabe que o Al Hilal também, o problema não é dinheiro para eles, é um jogador que está nos planos do clube árabe, e é uma contratação extremamente difícil também. E aí o Flamengo tem que começar a observar o mercado. E um outro jogador, que me relataram, um brasileiro que atua no exterior. Não sei que brasileiro é esse, mas de fato eles têm um nome também na mira. E tá certo, a diretoria do Flamengo tem que ficar mirando o mercado, porque precisa fazer uma contratação para a posição de centroavante. Não é porque o Pedro vai sair ou porque o Felipe Luiz quer não quer dois utilizar o Pedro, centroavantes. quer ter 2 centroavantes. E tá certo. Para você vencer campeonatos, você precisa ter 2 jogadores na posição de altíssimo nível, e é o que o Flamengo deseja. Ter, entre aspas, 22 titulares, como o BAP disse recentemente numa apresentação para os conselheiros. Então o Flamengo está no mercado em busca dessa contratação. Mas é muito difícil. É muito difícil você, por exemplo, achar um nome na Europa e tentar convencê-lo a vir jogar no futebol brasileiro. Desconfia esse nome em sigilo. Lucas Moretti saberia. Vene consegue imaginar se a gente mapear. Hoje em dia é difícil mapear mercado, né? Porque aí vai para a Arábia, tem Estados Unidos, tem tantos jogadores brasileiros perdidos aí. E Um tem até atacante que questão está de no exterior, né? Perfil de jogo. Por exemplo, no caso do Marcos Leonardo, eu fiz essa pergunta para a pessoa do Flamengo. Por que o Marcos Leonardo é o plano B, sendo que na minha concepção ele joga mais que o Caio Jorge? Eu acho mais jogador, mas é uma questão de opinião. Pau a pau. E a pessoa justificou com característica. Falou, o Marcos Leonardo ele parece muito com o Pedro. E a gente queria um centroavante com característica estilo Caio Jorge, que sai mais para o jogo, que tem mais mobilidade, foi essa palavra utilizada. E faz sentido, porque assim, é uma questão de estratégia, formação tática, estilo de jogo. E tá certo, acho que a diretoria tem que pensar nisso também. Jogadoraço. Pensando em atacante, Moretti, pode ver no radar da seleção também, porque o Pedro tá no radar, o Ancelotti já disse. Sabe quem eu Caio pensei? Jorge, Marcos Leonardo. Igor Jesus. Igor Jesus, Mas aí mas você acabou traz de ir para a Igor Jesus Inglaterra. de volta, velho. Aí você Meu vai Deus falar do quem? céu, João será? Pedro? João Pedro, Vai o deixar Chelsea o contratou. Botafoguense maluco, imagina. Igor Jesus? Não sai, não. A diretoria não tem que pensar quem vai ficar maluco. Não, mas Tem ele que acha, contratar. o cara tá mas- com contrato, mas tá não bem sai, lá. tá com contrato lá, velho. É difícil. Que Não isso, duvide do velho. Boa do BAP. Eu não duvido de mais nada no futebol, hein? Vai. Não, mas é só pra falar, né? Mais uma vez o Flamengo mostrando como tá forte no mercado, né? É Caio Jorge, Marcos Leonardo, é um movimento de clube grande europeu. Pegar um jogador de destaque no futebol árabe, titular absoluto, com números bons. Eu não acompanho o futebol árabe, mas eu acompanho a Copa do Mundo de clubes do Marcos Leonardo, que foi uma Copa do Mundo absurda, pô. O que o Marcos Leonardo jogou vestindo a camisa do Al Hilal durante esse período de Copa do Mundo foi Aquele jogo contra o City. pô, muita bola, muita bola. Então, assim, é um movimento de mercado de grande europeu, indo, né, em mercados inferiores e contratando grandes jogadores. Então, assim, é o Flamengo mostrando como vai ser o Flamengo em 2026, né? Assusta. Sim, a gente sou vascaíno, é claro, mas assusta um pouco, né? Como o Flamengo hoje tem um poderio financeiro para ir em qualquer mercado e contratar qualquer jogador, né, Flávio? Vem novidade por aí, vem de Inclusive, elenco forte. a Vocês gente já pararam sabe. para ver a quantidade de gente preocupada com as finanças do Flamengo? Ah, é um absurdo o Flamengo oferecer isso tudo no Caio Jorge. Como assim, gente? É um absurdo. O tem Flamengo dinheiro. oferece isso porque pode. Entende que pode pagar. Não é nenhum absurdo o Flamengo tentar a contratação de um jogador do Cruzeiro oferecendo 24 milhões de euros mais um jogador. Por que seria um absurdo? Se Não tem faz o menor dinheiro, sentido. meu amigo, se tem dinheiro. Absurdo tá é aí pra você isso. dizer que vai pagar algo e não pagar. Isso pra mim é um absurdo. E o Flamengo paga, a gente sabe muito bem disso. O Flamengo vê um novo interessado na contratação de Léo Pereira. Um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na atualidade, o defensor é alvo de mais uma equipe no mercado da bola. O time carioca, inclusive, já está ciente do interesse. Conforme revelado pelo jornalista Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro Negra, o Cruz Azul fez uma sondagem para entender a situação do defensor. O Flamengo, inclusive, já teria avisado que não fará negócio por menos de 10 milhões de euros. Na atual cotação, são cerca de 64,3 milhões de reais. Até o momento, ainda não há proposta oficial, mas a diretoria do time carioca já está ciente da possibilidade. O Cruz Azul, inclusive, foi o primeiro adversário do Flamengo na Copa Intercontinental de 2025.
Um dos principais times do México, o Cruz Azul possui um alto poder financeiro. No atual elenco, o time conta com alguns nomes bastante conhecidos em solo brasileiro, com destaque ao meia Lorenzo Faravelli e ao atacante Miguel Borja, que foi contratado recentemente. Esta não é a primeira vez que o nome de Léo Pereira se torna assunto no exterior. Há algumas semanas, clubes da Europa também já haviam demonstrado interesse em contratar o zagueiro. Léo foi ligado a clubes como Sevilha, Valência e Galatasaray. Titular absoluto no atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, Léo Pereira encerrou a última temporada com 63 partidas disputadas. O defensor também somou 6 gols marcados, sendo 4 deles pelo Brasileirão, um pela Libertadores e outro pela Copa Intercontinental. Caso as negociações com os mexicanos sejam abertas e eventualmente se concretizem, será a segunda passagem de Léo Pereira pelo futebol da CONCACAF. Em 2017, ainda quando pertencia ao Atlético Paranaense, o jogador atuou por empréstimo pelo Orlando City, dos Estados Unidos. A diretoria do Flamengo segue trabalhando de forma incansável no mercado em busca de um grande atacante para a temporada de 2026. Após tentativas sem sucesso pelas contratações de Caio Jorge e Marcos Leonardo, o clube decidiu ampliar o radar e passou a monitorar com mais atenção o futebol europeu. A pedido do técnico Felipe Luiz, alguns nomes já começam a ser analisados internamente, e um deles vem ganhando força nos bastidores. Trata-se de João Pedro, atualmente no Chelsea e seleção brasileira. O atacante agrada bastante tanto ao treinador rubro-negro quanto ao diretor de futebol José Botto, principalmente pelo seu perfil moderno de camisa 9. Com força física, mobilidade e boa velocidade para pressionar alto a saída de bola adversária, João Pedro se encaixaria perfeitamente no esquema tático idealizado por Felipe Luiz. O entendimento de jogo, aliado à capacidade de atuar em diferentes zonas do ataque, faz do jogador um nome visto como estratégico para elevar o nível do elenco. Apesar de ter sido um dos destaques do Chelsea na conquista da Copa do Mundo de Clubes, João Pedro vem oscilando na atual temporada europeia, o que resultou na perda da posição de titular. Esse cenário é acompanhado de perto pelo Flamengo, que enxerga uma possível oportunidade de mercado. Disposta a investir pesado para contar com um atacante de alto nível, a diretoria rubro-negra até já iniciou contatos com o staff de João Pedro. O objetivo, neste primeiro momento, é entender se o jogador teria interesse em retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo para essa temporada de 2026. Nos bastidores, a expectativa é de que novas movimentações aconteçam nos próximos dias, mantendo o Flamengo ativo e ambicioso na busca por um nome que possa ser referência ofensiva no projeto esportivo do clube. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante João Pedro seria um excelente reforço para o ataque do mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.